Paz. Prazer, hein? Estou muito contente hoje. Deus é bom? E dura mesmo. E a sua palavra, ela é fiel e jamais deixará de se cumprir. E por isso eu estou alegre, porque realmente sei que esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Diz a palavra assim ali em Lucas, capítulo 18, o verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou nunca esmorecer, ou nunca parar. Feche seus olhos. Soberano Pai, nós te louvamos, te glorificamos porque tu tens realmente o comando e o controle de todas as coisas. E como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem. E nós cremos nisso. Por isso nós pedimos ao teu soberano Espírito Santo que ministre ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados por ti e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendermos e daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois bem, meus amados, a mente de Deus é mais importante que a sua mão. Sabiam disso? Aí você vai, mas o que isso tem a ver com orar sempre e nunca esmorecer? Você vai ver. Eu acredito que hoje não terminamos, vamos começar uma série de ministrações sobre oração, mas nós chegaremos lá em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a mão de Deus fala sobre os seus atos, sobre o que ele faz. Mas a mente de Deus oferece a sua sabedoria. E é muito melhor nós entendermos, recebermos a sabedoria de Deus do que os seus atos. Porque quando nós conhecemos a mente de Deus, e a Bíblia diz ali no Novo Testamento que nós temos a mente de Cristo, a mente de Deus. Quando nós entendemos isso, nós recebemos a sua sabedoria e andamos naquilo que ele tem para nós. Posso ouvir um amém? Como eu disse, por isso estou muito alegre, porque vejo já no reino do Espírito as coisas mudando, as coisas se concretizando. Moisés, queridos, ele conheceu a mente de Deus. Conheceu. E as pessoas à sua volta, aqueles 3 milhões de pessoas, só conheceram os atos de Deus. Aqueles que conhecem os atos de Deus não desenvolvem um relacionamento com Ele. Por quê? Porque ficam presos aos seus atos. Vamos fazer apenas parafrasear. É o caso de um Estado, de um país paternalista. Ele dá aos necessitados, mas esses necessitados não têm nenhum comprometimento com esse Estado, com esse governo. Por quê? A hora que ele deixar de dar, já tem inimigos, já perdeu os aliados. Então, desenvolve relacionamento com ele. Mas aqueles que conhecem a mente de Deus, sabem quem ele é, e por isso eu disse, estou alegre, são envolvidos por ela, pela mente de Deus, e desenvolve uma credibilidade que só tem quem o conhece. Uma credibilidade, um relacionamento, um comprometimento. E isso só desenvolve quem conhece a mente de Deus. E por isso nós precisamos. Voltando a Moisés. Moisés tinha essa credibilidade. Por isso nós precisamos entender o seguinte, o propósito é a coisa mais importante na vida. Nada supera o propósito, porque a maior tragédia na vida não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Até como falei a semana passada, que tem uma música que diz que com a boca aberta esperando a morte chegar. E simplesmente tem pessoas que só vivem. Literalmente apenas vivem. É assim.
Propósito é algo mais importante na vida. Porque a maior tragédia não é a morte, mas viver uma vida sem propósito. Guarde isso, ó. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê, ou seja, não saber o propósito da sua vida, do que estar morto e não conhecer a vida. Oh, coitadinho, morreu. É melhor estar morto do que vivo sem propósito. E é interessante, muitas pessoas até têm sonhos, até planejam, mas o cemitério é o maior depósito de sonhos que se pode ter notícia. Por quê? Simplesmente não colocaram em prática, não realizaram, não se comprometeram com o propósito. E a vida passou e chegaram ao fim sem realizar nada. E é interessante, há uma passagem, queridos, que ela descortina, realmente. Provérbios 19, verso 21, diz assim, ó: muitos são os planos do coração do homem. Aí nós vamos ver o que é conhecer a mente de Deus, mas o propósito de Deus, esse prevalecerá. Ou seja, eu posso fazer planos e planos e planos, mas se eu não conhecer a mente de Deus, se eu não tiver comprometimento, se eu não tiver credibilidade, eu não vou andar em concordância, eu não vou andar junto com o Senhor. E sempre é o propósito dele que prevalece. Por isso muitas pessoas quebram a cara. Ou seja, o propósito é mais importante para Deus do que todos os planos que você, que eu, que nós possamos fazer para a nossa própria vida. Diga assim: Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém? A palavra propósito é definida no texto hebraico como o seguinte, ó: propósito, a intenção original de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a mente de Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos saber o que ele tem para nós. Se nós soubermos, se nós ouvirmos a voz dele, soubermos o que ele quer, nada nos para. Amém? Propósito significa a razão original, porque algo foi criado. E tudo tem. Se nós formos ver um celular, ele tem uma função original para o que foi criado. Se bem que hoje a função original do telefone já quase não se usa mais, né? Foi feito para ligar, mas hoje ele tem tantos aplicativos, mas ele tem um propósito original. Propósito significa motivação para começar uma criação. É a razão da existência de algo. O porquê de algo existir é chamado de propósito. E aí eu pergunto, para que existimos? Para que fomos colocados sobre o planeta Terra? Por que estamos aqui? Qual é a razão? Qual é o propósito? E aí vem uma pergunta que não cala, geração após geração, praticamente todo ser humano já fez. Qual é o propósito da vida? Nós precisamos entender, queridos, saber que quando não entendemos o porquê, ou seja, quando nós não entendemos o propósito de alguma coisa, nós não vamos usar esta coisa, ou quando a usamos de forma errada, usamos muito aquém daquilo que ela pode dar. Seja uma máquina, seja o que for, nós usamos muito abaixo daquilo que ela pode dar, daquilo que ela foi projetada para dar. E isso inclui a nossa própria vida. Quantas pessoas estão vivendo abaixo daquilo que podem? Até estava vendo, eu vi quando ele começou e também vi quando hoje já palestrando um homem ali no Rio de Janeiro, pobre. Ele
disse que não, ele disse não, na entrevista ele dizendo que não tinha nada. Ele pediu R$10 emprestado para um amigo. Aí foi até o depósito, comprou o que deu de garrafas, não lembro quantas garrafas de água ele comprou. Foi até uma esquina, vendeu essas garrafas, ganhou muito mais, voltou o amigo, pagou os R$10 e comprou muito mais. Hoje o cara é rico, muito rico, e ainda dá palestra motivacional para outras pessoas. Ou seja, descobriu o seu propósito. Agora, quantos ficam retidos apenas naquele mundinho e não rompem? Por quê? Não sabem o propósito da sua vida. E é sobre isso, queridos, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Esse é o tema, ó. O propósito e o poder da oração. O propósito e o poder da oração. E eu estava vendo várias ministrações sobre isso, e ministradores, inclusive internacionais, ou seja, pessoas de outros países que rodam o mundo ministrando sobre isso e sobre outras coisas, mas especificamente sobre isso eu estava olhando. E aí, uma das coisas que dizem é o seguinte, ó, não importa o quão grande seja uma congregação, ou seja, uma igreja, ela sempre será medida pelo tamanho das suas reuniões de oração. E cultos de celebração, cultos de ceia, cultos de milagres, sempre são grandes, ou seja, as pessoas vêm. Porém, os de oração são pequenos e frequentados quase sempre por pessoas idosas que não têm outra coisa para fazer. Sim ou não? Pessoas que frequentam cultos de oração são chamados de intercessores. Mas não existe na Bíblia o ministério chamado de intercessão. Não existe. Eu não gravei, eu não lembro, não tenho nem... não gravei. Quantas vezes eu já li a Bíblia? E já li algumas. E não consegui encontrar onde Deus tenha criado o ministério chamado de intercessão. Ah, o intercessor, olha por mim. Oh, existe pessoas que intercedem, sim, mas todos são chamados a interceder. Quem é chamado a interceder? Todos, sem exceção. Não existe ministério de intercessão. Mas a igreja de hoje chama de intercessores aos poucos frequentadores dos cultos de oração. Mas a Bíblia diz o seguinte, ó, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele não diz, intercessores, ó, vocês devem orar sem cessar. Ele não fala pastores, não fala bispos, apóstolos, ele não fala. Ele simplesmente chama a todos os seguidores de Cristo e diz, orai sem cessar. E isso é uma ordem. Mas por que as pessoas não gostam de cultos de oração? Eu descobri que as pessoas não oram porque elas não obtêm, elas não conseguem resultados. Mas a ordem é orar sem cessar. A grande maioria dos crentes arranja todo tipo de desculpas para não participar do culto de oração. E entre essas desculpas eu não tenho tempo. Ou a desculpa é não ter tempo. Sabe o que demonstra isso? Isso demonstra que não tem uma vida pessoal de oração. Porque o que é hábito no privado, o que eu faço sozinho, será o meu hábito no coletivo.
Então, se eu não me reúno para orar, é porque sozinho eu também não. Estão entendendo, sim ou não? Eu acredito que em toda casa, ou seja, toda dona de casa, a maioria, praticamente todas as mulheres, elas têm livros de receitas, sim ou não? Mas quantos realmente fazem as receitas que estão nesse livro? Ninguém. A mesma forma, a maioria dos cristãos tem livro sobre oração, mas nunca oram. O não cultivarmos uma vida de oração é uma tragédia. E nisso eu quero fazer, não na tragédia, mas aqui eu quero fazer um parêntese. E falar do que Deus está fazendo na nossa nação, queridos. Desde 92, temos proclamado decretos. Eu lembro muito cedo, no começo dos 90, quantas profecias, quantos decretos de Deus mudando a nossa nação. E aí nós vemos, ficou um pouco baixo só. Começando em 92, havia o decreto, o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estão os braços eternos. Ele já lançou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Esse é um dos decretos. Outro deles, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que tem procedido maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E isso estamos começando a ver em nossa nação. Nós já visualizamos, depois de anos, décadas profetizando, e se nós formos ver, queridos, e isso muitas vezes, por que eu falei? Que as pessoas não oram porque não vem resultado. Porque quantos anos nós oramos e parecia que a coisa, quanto mais nós orávamos, mais a coisa ficava pior. Nós víamos realmente o Brasil descendo de ladeira abaixo. Realmente víamos. Outro decreto de 97, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, todas as nações o chamarão bem-aventurado, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Se nós formos ver, queridos, uma coisa, nós não vemos a extensão do que Deus está fazendo em todo o mundo, porque nós vivemos num país onde a mídia ela não traz as informações de fora. Ela simplesmente ela filtra as informações. A tendência da nossa mídia é trazer apenas o que interessa a eles, ou seja, tragédias ou a ascensão do que interessa a eles. Como se diz, das trevas crescendo, das seitas crescendo. Mas no mundo, queridos, há uma transformação ocorrendo muito grande, onde muitos e muitos estão se convertendo a Deus. Pessoas estão tendo realmente experiências com Cristo, e isso as tem trazido para o Evangelho. E não são poucos, não. Claro que a perseguição tem crescido com isso. E nós podemos ver também na nossa nação, querido, como cresceu,
como as coisas foram se expandindo, o que não prestava. E a mídia, que é uma mídia, literalmente uma mídia urubu, que ela não passa o que é bom, ela só mostrava o que não prestava. Para quê? Para que a nossa fé cada vez caísse mais. Orávamos por uma transformação, orávamos por o agir de Deus na nossa nação, orávamos pelas eiras cheias, orávamos realmente profetizando, o Brasil será levantado como um celeiro mundial do envio de missionários e também um celeiro de alimentação física. E parece que nada acontecia. E a mídia mostrava sempre o outro lado. Mas Deus sempre agindo, Deus sempre trabalhando. E aí vem o de 99 que diz, vem dias, diz Yahvé, em que o que lavra alcançará o que cega. E o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão. Amplia o lugar da tua tenda, ou seja, abre a tua mente. Veja além, veja o que a palavra de Deus fala realmente. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isso começou a acontecer, isso vai acontecer, e nós, queridos, vamos ver. E hoje, nós já estamos começando a vivenciar o agir da boa mão de Deus sobre nós. Posso ouvir um amém? E aí, queridos, desde 2012, 7 anos com esse decreto. Houve Israel, houve o Brasil, houve famílias brasileiras. Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. Vamos ler junto? Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí vem o melhor. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Profetizamos isso desde 2012, sobre a restauração do altar de Deus na família. Mas, queridos, parecia que nada estava acontecendo. Por quê? Tudo estava cooperando para a destruição da família. A ideologia de gênero, como ela se expandiu. Uma minoria fez um barulho tão grande, e a mídia dando todo o espaço em novelas, em programas, de auditório e tudo. Por quê? Porque havia uma pressa do inferno de destruir as famílias. Destruição dos valores judaicos cristãos, destruição ou doutrinação nas escolas. Pais foram formados para não terem compromisso com as suas famílias. E como se levantou daí mulheres comandando famílias, ou mulheres que eram pais e mães porque não havia um comprometimento masculino. Mas, queridos, no tempo determinado, ou seja, no tempo certo, como na vinda de Jesus, seja na plenitude dos tempos, quando Deus determinou, Deus intervém e muda as coisas de forma sobrenatural. Posso ouvir um amém? Deus levanta, queridos, como eu tenho falado já há um tempo, bem antes das eleições já, Deus levanta alguém completamente improvável, sem dinheiro, sem tempo, sem nada, e move o povo para que se comprometa. E aí Deus levanta então alguém que ama Israel, e a Bíblia é muito clara que diz,
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E veja quantos governos nós tivemos que realmente amaldiçoavam Israel. Até o último governo antes, o penúltimo governo, ele rejeitou o embaixador de Israel, enviando de volta. Então, levanta alguém que ama Israel, levanta alguém que tem como pilares Deus, família e pátria. E ainda, querido, é instituído um ministério da família. Quando nós vimos isso, aonde numa nação há um ministério da família. E o mais interessante, que coloca à frente uma pessoa, uma pastora, cheia do Espírito Santo, que tem conhecimento de causa, que milita isso há muitos anos, batalhando contra toda a destruição da família, batalhando contra tudo que se levanta contra a família. Uma defensora dos direitos humanos e não do direito dos manos. Porque até hoje era só o direito dos manos. E até saiu uma notícia agora semana passada, sim, foi a semana passada, aonde um ladrão foi roubar uma casa e aí o cara bateu no ladrão, só que o cara foi preso. E aí os ladrões vieram e levaram tudo. Direito dos manos. Isso está mudando. Então podemos dizer, como eu já vinha dizendo há algum tempo, se isso não for a mão de Deus, o que será? E com tudo isso, queridos, realmente, veja bem, e eles disseram, decreto de 2013, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Porque senão já teria dado uma revolta, uma revolução no Brasil, armada. Não houve. Mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, baseado em tudo isso e no que nós já estamos vendo, nós podemos ter a certeza, nós podemos declarar que a oração funciona. Posso ouvir um amém? A oração funciona. Então, se nós fomos chamados por atalaias para clamarmos pela nossa família, clamarmos por um bairro, pela cidade, pelo estado, pela nação, pelas nações, não desfaleçamos. Continuemos realmente no nosso lugar ao qual Deus nos chamou, porque as coisas realmente vão acontecer. Posso ouvir um amém? E uma coisa, estava orando hoje ainda, manhã bem cedo, uma das coisas que nós precisamos tirar da nossa boca, e por isso nós tivemos uma série de mensagens sobre o fruto da nossa boca, nós precisamos tirar da nossa boca são as palavras negativas. Porque a Bíblia, aí vem a mente de Deus, comprometimento com a palavra, o saber a palavra, isso nos traz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Só que uma coisa nós precisamos entender, ter certeza, se a dúvida entrar por aquela porta, a fé ela acha uma fresta, uma brecha e ela salta fora. A fé e a dúvida não coabitam, elas não andam, elas não podem estar na mesma sala, na mesma casa, no mesmo corpo. Nós precisamos colocar em prática o que está Romanos 12:2. Transformai o vosso entendimento, renove a vossa mente. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Não se conforme com o mundo. O mundo, e nós estamos vendo, é muita notícia negativa. Eu já estava vendo, o governo nem assumiu, já está se quebrando. Por quê? Porque é isso que eles querem que nós acreditemos. O mundo, a forma do mundo, ela jamais
poderá se amoldar à forma da palavra de Deus. E nós que estamos na palavra, não podemos nos amoldar, entrar na forma do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente. Mas voltando ao escopo da mensagem. Em Marcos capítulo 6, verso 5, existe um princípio ensinado por Jesus em relação à oração. Só vou pegar três palavras que dizem assim, ó. E quando orardes? Mateus 6, 5. Este princípio foi ensinado por Jesus em relação à oração. Jesus não disse o seguinte, ó, se você orar, mas quando orardes. Filhos, o seguinte, discípulos, se caso um dia você vier a orar. Não, ele disse quando orardes. Jesus não disse, ele não disse assim, se você orar, mas quando você orar. O que ele está dizendo? Quando vocês forem fazer isso, ou seja, quando vocês forem orar. Espero que façam isso, espero que orem. É natural que façam isso, é natural que vocês orem. Vocês farão isso, vocês orarão. Em outras palavras, oração, segundo Jesus, não é uma escolha. Diga assim, não é uma escolha. Ou seja, não é uma opção para o crente. Jesus disse que se você é cristão, ou seja, se você é a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, você fará isso. Você vai orar. Posso ouvir um amém? Por isso, queridos, quando orardes, se todo crente sabe que deve orar, porque a menor reunião nas igrejas é a oração? Ou é a de oração? Sabe por quê? Por uma razão. Porque a oração é considerada um remédio contra desastres. Ou seja, arrombou a porta, veio a doença, veio o problema. Temos que orar, o diabo está brabo, o diabo se levantou e o diabo está vindo e vamos orar porque a coisa está feia. Será? Se nós pegarmos qualquer exército, qualquer força policial, se nós pegarmos, inclusive, estava até vendo o ensaio e toda a preparação para fazer. Lembra daquela música do Rei Leão? Ali são só vozes humanas. Quantas dezenas de horas aquelas pessoas treinaram para fazer aquela coisa perfeita? Um exército, ele jamais, espera aí, eu acho que, vamos dar um exemplo, o país tal está nos invadindo, nós precisamos treinar, vamos aprender a atirar, vamos aprender a nos defender, porque estamos sendo invadidos. É o que acontece? Não. Um exército, até disse um general, um exército ele pode ficar 100 anos sem ser usado, mas não pode ficar um dia sem ser treinado. A mesma coisa somos nós. Nós devemos viver uma vida de oração, para que quando o dia mal vier, e ele virá, é o que diz Mateus 6, verso 34, o dia mal virá, não tem jeito, o dia mal pode ser uma doença, um acidente, seja qualquer catástrofe, ele virá, mas se nós estamos em oração, cultivamos uma vida de oração, o dia mal passa como um dia qualquer. Posso ouvir um amém? Agora, quando não estamos preparados como um exército completamente, aí o dia mal nos pega e nos derruba. Por isso nós precisamos mudar isso. A oração não deve ser considerada um remédio contra desastre, mas a oração ela deve ser o quê? Nenhum remédio, porque o remédio você dá quando já está.
A oração deve ser considerada o quê? Um antídoto, até, ou seja, uma preparação para que você fortaleça os seus músculos, como uma academia. A pessoa vai para que tenha os seus músculos fortalecidos. Então, ela puxa ferros, ela levanta ferros, ela se prepara para fortalecer o seu corpo. E fortalecemos o nosso espírito, o nosso verdadeiro ser, através da oração. Em outras palavras, parafraseando isso daqui, as pessoas só oram quando estão passando por um problema ou querem uma bênção. Precisamos orar. Vamos fazer agora um tempo de jejum e oração. Para quê? Não. Jejum e oração deve ser algo natural. Deve fazer parte do nosso currículo de vida. Posso ouvir um amém? Mas existe algumas perguntas sobre oração. Eu não lembro se já me fiz essas perguntas, mas ouvi muito essas perguntas. Veja bem, se Deus é soberano, e por que eu devo orar então? Ele é soberano, ele faz o que quer, por que eu tenho que orar? Se Deus é soberano e pode fazer tudo o que quiser, por que eu devo orar? Ele pode fazer qualquer coisa do jeito que ele quiser. Então, para que orar? Outra coisa, se Deus não pode ser influenciado por nós, por que orar? Soberania quer dizer que Deus está livre de nossa influência. Ele é soberano, ele não pode ser influenciado. Então, por que eu devo orar? Outra pergunta. Se orarmos por algo, sendo Deus soberano, poderá ele fazer o contrário do que nós pedimos? Então, por que devo perder meu tempo apelando para Deus, se no final a vontade dele é que vai ser feita de qualquer forma? Outra, se Deus não pode ser afetado pelo que nós falamos, por ser Deus, então, para que devorar? São perguntas lógicas, sim ou não? Mas vejamos 3 razões do porquê oramos. Deus é soberano como a sua palavra. Associando Deus, palavra. Deus está limitado pela sua palavra. Deus é soberano, sim, mas está limitado pela sua palavra. E Deus nunca violará a sua palavra. O que isso quer dizer? Que quando nós oramos, nós devemos orar segundo a palavra de Deus. Porque Deus é tão soberano como a sua palavra e ele está limitado pela sua palavra. Por isso já diz a apóstola Valnice, quem ora a palavra já ora tendo a resposta. Amém? E Deus nunca violará a sua palavra. Agora, por que muitas pessoas não recebem? Porque oram não conforme a palavra. Deus está atrelado, Deus está ligado, Deus não viola, Deus não opera fora da sua palavra. Guarde isso. Toda vez que Deus fala, vira lei. E vira lei não só para nós, sua criação, mas vira lei para ele próprio. Estão me entendendo, sim ou não? Guarda aqui, Deus é soberano até que ele fale. O que isso quer dizer? Não, ele é soberano sempre. Mas vamos dizer assim, sobre algo. Se Deus falou algo sobre qualquer coisa, esse banco. Então ele era soberano até ter falado sobre esse banco. Então eu não poderia orar, se eu orasse por qualquer coisa do banco, Deus dizia assim, não vou fazer porque não falei nada sobre o banco. Mas a hora que ele falou, e eu oro aquilo que ele falou, ele
já não é mais soberano sobre, ele já está preso à sua palavra. Amém? Por isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A minha casa, seja a extensão que eu quiser dar, filhos, os agregados, como diz o pastor Cláudio, genro, nora, netos, pai, mãe, irmãos, aí vai onde você quiser. A minha casa, ela está destinada à salvação. O que eu tenho que fazer? Primeiro, dar um bom testemunho. E segundo, orar, clamando pela salvação dessa família, para que se cumpra o que Deus falou. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus já não pode, não, peraí, a minha soberania diz que a sua casa não será salva. Deus está preso à sua palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Enquanto Deus não fala, ele é soberano. Mas depois de falar, ele está preso pelo que falou. Deixa eu dizer uma coisa. É por isso que Deus não fala muito. Muitos crentes, e tem reuniões em igrejas, ou tem cântico e diz, fala Deus, e fala Deus. E Deus não fala. Por quê? Porque Deus sabe que se ele falar, vai ter que fazer. Amém? Então nós precisamos, eu acredito, queridos, que o que Deus tinha que falar, ele já falou e está escrito. Se ele falar, se ele vier, ele vem para explicar, para dar revelação do que ele já falou. Fora do que ele falou. Então veja bem, resumindo, Deus está limitado ao que fala. Mas por que isso é importante para nós? O que eu tenho que saber se Deus é soberano, se Deus está preso à sua palavra, se Deus se iguala à sua palavra, se Deus não viola, se Deus não nega, se Deus não age fora da sua palavra. Por isso, porque a nossa oração está limitada à palavra de Deus. Não posso orar nada fora da palavra, porque se eu orar, Deus não tem compromisso algum. Amém? Entendendo sim ou não? Estou indo bem devagar realmente para que nós entendamos. E ao ler os evangelhos, queridos, nos impressiona realmente os milagres que Jesus operava. Impressiona cura de cegos, ressurreição de mortos. Impressiona Jesus andar sobre as águas. Impressiona Jesus curar leprosos. Impressiona Jesus falar a uma árvore e essa árvore secar. Impressiona Jesus alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E é maravilhoso e nos impressiona como Jesus se manifestava. Sim ou não? Era sobrenatural. Mas impressiona, eu acho que para mim, pelo menos, impressionou mais ainda é ver que os discípulos pediram uma única coisa para Jesus. Eles pediram aqui, Senhor, ensina-nos a orar. Eles poderiam ter pedido tudo aquilo que viam Jesus fazer. Pedido para que Jesus os ensinasse a realizar aqueles milagres e aquelas maravilhas que eles viram Jesus falar. E ainda viram Jesus dizer o seguinte, eu vou para o Pai, vocês ficam aqui e farão obras ainda maiores. Mas eles só pediram que os ensinasse a orar. Lucas 11, verso 1 diz assim, estava Jesus em certo lugar, fazendo o quê? Orando. E quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos, ou seja, segundo uma pregação que eu estava vendo, os discípulos estavam por trás da moita só espiando Jesus. Jesus acabou de orar e disse, Senhor, ensina-nos a orar
como também João ensinou aos seus discípulos. E isso choca a cada um de nós. Os 4 evangelhos, nós vamos ver que não há nenhum registro, não há registro de que Jesus tenha orado com seus discípulos. Ele não chamou seus 12, venham aqui, vamos orar junto. Vamos orar. Não tem registro, nenhum. Sempre que Jesus ia orar, ele dizia assim, fiquem aqui que eu vou logo ali. Me esperem aqui que eu já volto. Sabe por que Jesus fazia isso? Por uma razão, porque a oração é uma coisa pessoal. A oração é um assunto privado e é um relacionamento pessoal. E a maioria dos crentes, eles não oram no privado. Mas quando estão na reunião, por exemplo, como eu disse, a reunião de oração é a menor que tem. Mas numa reunião normal, onde começa a orar, ele abre a boca, por quê? Porque ele não diz nada. Ele simplesmente fica repetindo, gritando, mas aqui, nada. Porque ele está no conjunto. Mas oração é um assunto privado, é um relacionamento pessoal. Os evangelhos mostram que Jesus tinha o hábito de orar em particular. E veja esse detalhe. Quando ele acabou de orar, então os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Porque esta foi a única coisa que eles pediram para Jesus ensiná-los. Um único pedido, apenas um. Ensina-nos a fazer o que fazes em particular. Os discípulos entenderam, queridos, um princípio. Marcos 1:35. De madrugada, em meio à escuridão. E aí, um desses ministradores diz que o dia amanhece no Oriente na faixa de 4:30, 5 horas. E Jesus ia quando ainda estava escuro, ou seja, Jesus ia para o monte às 3 da manhã. Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso está na King James. Então ouça com atenção. Jesus ficava orando por muito tempo, todas as madrugadas. E os discípulos ficavam maravilhados, pois sempre que acordavam pela manhã, Jesus tinha sumido. Jesus estava orando. Até tem uma passagem, eu não lembro agora, que diz que procuraram ele. E o acharam aonde? Orando. E só, diga aí, só. Então, só depois de orar é que Jesus começava o seu dia. Então ele descia da montanha, ele descia do monte, ele descia do lugar de oração e fazia maravilhas. Ele perguntava ao cego: o que queres que te faça? E o cego dizia: que eu enxergue. E Jesus dizia o quê? Que os teus olhos sejam abertos. E o homem passava a ver imediatamente. E o leproso perguntou: o que queres que te faça? Eu quero ficar limpo, Senhor. E Jesus dizia: ser limpo. E instantaneamente o leproso ficava limpo. E a um pai aflito, ele perguntou: qual é o problema do menino? E o pai disse: um demônio se apossa dele e tenta matá-lo. E Jesus disse: demônio, sai dele. E o menino ficou liberto instantaneamente. Posso ouvir um amém? E ao entrar em uma cidade, Jesus viu o filho único de uma viúva sendo trazido num féretro. Ou seja, havia uma procissão trazendo um morto.
E Jesus disse, viva! E o menino viveu. Até tem uma história engraçada aqui, mas que aconteceu mesmo, que o obreiro diz que Jesus era um bom tocador de instrumento. Ele tocou o esquife. Sim. Esquife era o caixão onde vinha o morto. Então Jesus tocou no esquife, parem, e lhe levantou o morto. Veja bem, queridos, os discípulos vendo isso se maravilhavam de como Jesus tornava o sobrenatural em algo tão natural. E qual era o segredo? Não é porque Jesus era o Filho de Deus, não é porque ele veio, estava sem pecado, nasceu sem pecado. O segredo era, Jesus gastava longo tempo em oração antes de o sol nascer. Voltando aquele menino endemoniado, que aí Jesus desce do monte e pergunta, o que tem o menino? Os discípulos tentaram por horas expulsar um demônio e não conseguiram. Ou seja, eu acredito que passou e vinha um e orava e o outro, não, deixa comigo que eu sou mais santo, e orava. Não, mas peraí, eu tenho mais intimidade com Jesus, e orava. E foram horas e não conseguiram. Então, Jesus desce do monte e ordena ao demônio que saia, e o demônio saiu. Resumindo, Jesus gastava horas com Deus pela manhã para gastar apenas 1 minuto com o doente ou o endemoniado durante o dia. Posso ouvir um amém? Olhemos para as nossas vidas, para encerrar, porque isso aqui vai longe, nós vamos trabalhar, acho que esse final de ano todo. Olhe para a sua vida e veja se nós não estamos fazendo como os discípulos, gastando 1 minuto com Deus pela manhã e horas durante o dia tentando resolver problemas. A prioridade de Jesus não era ministrar ao homem ou aos homens, mas estar com Deus. O resto só era consequência. Amém? Espero que isso aqui mexa com a nossa teologia e também com a nossa religiosidade, de tal maneira que nós paremos e venhamos a fazer um exame na nossa vida, um exame de consciência, se o que estamos fazendo não é mero ativismo. Se realmente nós temos um propósito, falei de propósito, falei de oração, e nós vamos chegar depois. E você vai realmente ser sacudido pela palavra de Deus. E eu creio que entraremos em 2019 completamente diferente. Não porque mudou um ano, mas porque a revelação da palavra nos foi dada e a nossa atitude de mudar realmente fará um ano novo. E eu creio, nesse tempo de agir de Deus que nós estamos vendo, anos de oração, Deus agindo tanto na família como na nação. E eu creio que a igreja também está se levantando para ser realmente o diferencial dentro da nossa nação. Amém, queridos? Feche seus olhos. Creiamos. O que nós temos que fazer realmente é pedirmos perdão a Deus. Até como você diz, puxa, eu não tenho mais cara para chegar perante Deus e dizer, Deus, eu errei de novo. Eu continuo errando, eu estou no erro. Mas nós temos errado realmente. Porque ao invés de nós investirmos tempo na presença de Deus, porque na presença de Deus não se gasta tempo, se investe tempo. Porque quando nós investimos tempo com Deus, na madrugada ou no começo do dia, o dia vai passar assim muito diferente.
Problemas virão do mesmo jeito, sim, mas nós já temos a solução para o problema. Nós já entregamos o dia, já entregamos os problemas, já entregamos o dia mal a Deus, já reivindicamos as suas bênçãos, já reivindicamos o seu agir na nossa vida e através da nossa vida. Então já nós, no dia já nós não somos mais problema, nós já somos solução. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa manhã, porque realmente nós entramos numa área de religião, onde nós nos tornamos ativistas, onde a agitação do dia não deixou, nos tirou da tua presença, ou quem sabe nem tenhamos entrado a tua presença para ali como Jesus, entregarmos o nosso dia, entregarmos as nossas problemas, as nossas situações, tudo quanto ocorreria durante o dia, nós deixarmos realmente junto a Ti. Nós queremos Te pedir perdão, porque o Senhor é soberano, está atrelado à Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente por esta palavra, e nós devemos orar esta palavra. E nós temos relegado isso, deixado isso, e tentado pela nossa religiosidade, pelo nosso ativismo, mudar as coisas. Nós queremos te pedir perdão por isso, ó Pai, em nome de Jesus. E clamarmos para que, a partir de hoje, nós mudemos isso, comecemos a mudar isso. Investamos realmente mais tempo com o Senhor. Investamos mais tempo em estar com o Senhor, ouvir a sua mente, porque a sua mão, ela está bem abaixo da sua mente. Porque quem conhece sua mão, o seu agir, não tem relacionamento contigo. Mas nós queremos, como diz a tua palavra, ter a mente de Deus, conhecer a mente de Deus. E assim, ó Pai, sermos pessoas que agem pela constituição do reino. Que coloquem em prática, Pai, as tuas leis, os teus princípios. E, ó Pai, desta maneira nos levantemos como instrumentos de mudança para a nossa família, para as nossas vidas, para todo lugar, o ambiente geográfico onde estamos inseridos. Em nome de Jesus, ó Pai, que este novo tempo que o Senhor está já ministrando à nossa nação, também seja um novo tempo em nossas vidas, uma mudança completa, ó Pai, porque não teríamos um novo governo se esse novo governo trabalhasse com as velhas práticas, mas uma mudança completa é que nos faz novo, e por isso a tua palavra manda que nós renovemos a nossa mente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que nos acompanhe, que nos dirija e nos dê a tua graça, e daremos a ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.